agora, pela Estação I, Paulista Viva. Apresentação Luciana Freitas. Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Paulista Viva, sempre feito aí de um jeito muito especial, com esse estúdio de rádio, mas com essa cara aí da web. E para isso sempre temos aqui entrevistados que trazem aí mais informações com o nosso dia a dia que vivemos aqui na Avenida Paulista e também na nossa região. Lembrando sempre que toda vez como falamos sobre a questão de ano eleitoral e também os trabalhos legislativos, temos que lembrar também que temos sempre representantes nos quais nós mesmos aí buscamos e elegemos. E a partir de agora vamos conversar com um representante que está aí com uma atuação importantíssima, movimentando mesmo a cidade de São Paulo em torno da mobilidade urbana. Vamos aqui conversar, já está aqui com a gente no estúdio, o vereador José Polici Neto, que está já na 3ª legislatura e fazendo história, marcando mesmo. Muito bem-vindo, obrigada por nos atender. E nesse momento, né, já que a Câmara Municipal está de recesso, os trabalhos aí param um pouquinho em relação ao poder legislativo, mas o trabalho nas ruas continua e principalmente ouvindo as demandas para transformar em projetos e depois em leis. É isso mesmo, Zé. Primeiro, cumprimentar você, é muito gostoso poder participar de algo que dá oportunidade de diálogo, né? Acho que essa questão do rádio, a velocidade do rádio, o jeitinho da TV, que tem um pouquinho de imagem, mas a interação da web, ela acaba juntando um pouquinho de tudo que é bom. A velocidade do rádio, que é mais rápido que todos, a vantagem da web, que é a interação, então as pessoas podem falar com a gente, não é esperar uma ligação, é falar quando a gente está falando, e esse fator absolutamente positivo que é ter imagem. Então a primeira coisa é parabenizar um amigo que eu tenho de muito tempo, que eu tenho muito carinho e muito respeito, como jornalista, como comunicador, que é o Figueiredo Júnior. Figueiredo Júnior e a família toda agora, né? Porque agora online. Então, para mim é muito gostoso vir num espaço como esse, que eu sei como foi trabalhado, como foi construído, dos profissionais que atuam aqui, na técnica, na construção de pauta. Então, muito feliz de estar na Estação I, muito feliz de estar na Estação I, no símbolo da cidade, né? Porque para mim, o símbolo da cidade é a avenida que reúne todas as boas ambições dos paulistas. A Avenida Paulista, para mim, é isso, né? Para mim, a Avenida Paulista é a avenida da Semana de Arte de 22 e, portanto, vai ser da Semana de Arte de 22 mais 100. Então, a gente vai conseguir mostrar para o mundo que a gente tem uma avenida pela frente, regada de arte, regada de cultura, regada de energia, regada de produção econômica, regada de bons encontros. Então, agradecer muito a oportunidade. Eu tenho um carinho, não só pela cidade, mas também tenho um carinho por essa região aqui, que tem que ser sempre muito bem interpretada. A cidade de São Paulo, quando ela consegue entender os movimentos da Paulista, ela entende os movimentos da cidade. E lembrando, né, que essa transmissão é pela live, especialmente feita para vocês, porque daqui para frente, o que vocês perguntarem, comentarem, também mandarem como sugestões, se torna aqui nossos assuntos aqui nesta mesa, nessa conversa dessa tarde. Sempre está comigo a nossa comentarista, que é a Vilma Perameza. Mas nesse mês de janeiro, com muitas atividades, trabalhos, preparando aí as novidades para a semana que vem, já que tem aniversário da cidade de São Paulo, ela gravou a participação dela, porque dentro desse contexto legislativo, há também muitas ações e atividades nas quais a Associação Paulista Viva busca fazer e ter sempre, contar sempre com esse poder legislativo para fazer tudo acontecer dentro do que é possível para uma grande cidade. Então vamos ouvir a primeira participação de Vilma Perameza. Boa tarde a todos os nossos assistentes, ouvintes, telespectadores, facebookanos e todas as pessoas que hoje têm acessibilidade, têm acesso a uma nova forma de fazer notícia. Estamos aqui hoje muito felizes por receber um jovem vereador. Ele talvez não se lembre, mas
Estivemos juntos, ainda no Conjunto Nacional, na sua primeira campanha. É a terceira legislatura já, então já faz algum tempinho. Meu cabelo já ficou branco e já ficou quase um senhor. Mas esse menino tem uma carreira muito produtiva, é um jovem daqueles que nós sempre precisamos. Tá, e nessa primeira participação de Vilma Perameza, lembrando aí, são 3 legislaturas? Esse é o começo da quarta, são 3 legislaturas completas. 3 mais isso, completas. Essa quarta legislatura, é verdade. Eu tive ainda em 2004, num debate do processo eleitoral, não tinha mandato, então era um aspirante, tinha pouco menos de 30 anos e fui o mais jovem vereador da eleição de 2004. 4 anos depois, me reelejo vereador, triplicando os meus votos, cheguei a quase 60 mil votos e me traduzi em 2011 com mais de 30 votos como presidente da Câmara. Então, fui o mais jovem presidente da Câmara e muito se deu por orientações e apoio como essa que a gente acabou de escutar, né? Então, muito da capacidade de ouvir. O homem público, ele tem que ser a síntese do que a população traz para ele, né? Eu acabo de ver aqui uma postagem na nossa página, e assim posso dizer, né? Porque agora ela passa a ser nossa, do Cássio Calazans. Me dá um abração para ele. Porque, chegando mesmo aqui, a interatividade total. Vou começar já mandando o Cássio é presidente de uma das importantes associações de bairro, a Associação lá da Vila Madalena, aqui do ladinho. Sim. Né? Eu brinco que algumas regiões da cidade, como a Avenida Paulista, como a Vila Madalena, a gente não pode deixar com que elas se destruam pelo sucesso, né? Então, quando você tem muito sucesso, você atrai muita gente. Quando você atrai muita gente, às vezes você não se preparou para receber tanta gente. É a tal da gestão pública equilibrada, né? E a gestão pública passa a ser responsável para fazer com que as ofertas de serviços se dê à medida que esse público está cada vez mais atraído por valores, por coisas, por ações que acontecem. A Avenida Paulista é um pouco isso, né? Ela, num certo período, ela atinge seu apogeu, quando ela substitui a Boa Vista, né? Então, a Boa Vista, que é a Rua dos Bancos, num certo momento, é substituída pelas novas ofertas que a verticalização da Paulista produz. Lembrando, né, que lá atrás a Paulista era a Avenida dos Casarões, então ela deixa de ser a Avenida dos Casarões e passa a ter os prédios. Quando passa a ter os prédios, migra para cá parte da atividade econômica que estava lá na Boa Vista, estava lá na região central, os bancos que estavam lá migram para cá. Ao migrar para cá, você tem um novo fluxo. Depois, eles saem daqui e vão para Berrini. Então, você já está na terceira fase econômica e a terceira migração. Mas, recentemente, a Paulista se traduziu aos domingos num parque, alguns falam numa praia do Paulista. Então, né? Se no passado a gente falava que a praia era o shopping e, portanto, você vinculava o encontro, o divertimento com o consumo, a Paulista tira só a parte do consumo e permite a diversão, sem você materializar tanto, a arte, o encontro, a alegria. Então a gente pode dizer que a Paulista, a Avenida Paulista, e aí o Paulista Viva tem uma importância fundamental nisso, que foi a primeira associação que se apresenta antes do problema acontecer. Porque normalmente você só se mobiliza quando o problema está ali. Então, tem crise de violência. Monta uma associação para proteger... Frente de trabalho. Para se proteger da insegurança. A outra, temos os 500 anos do descobrimento. Monta um grupo lá para fazer os festejos. O Paulista Viva nasce de uma vontade de zelar por um patrimônio do Brasil inteiro. Então, interpretando a Avenida Paulista como um patrimônio da sociedade brasileira. E acerta. Acerta. Eu lembro do comecinho, as floreiras na Paulista. Nossa, muitas questões, né? Sabe, então, hoje a gente trata, sabe, vereador, com um carinho muito grande pelas gestões anteriores, né? E hoje a gente usa um termo que a gente está desde o ano passado, inclusive aqui por este canal, aqui pela live, de sustentabilidade. Que é o pensar o administrar aí com sustentabilidade, mas pensando numa avenida não só por ela estar inserida dentro de um contexto urbano,
tem os itens de urbanidade que precisam ser considerados, né? Já são 21 anos a Associação Paulista Viva. Urbanidade é o princípio natural do encontro, porque é de pessoas, não de coisas. E urbanidade só existe com pessoas. Eu lembro das primeiras reuniões, era funcionário na Assembleia Legislativa e era motivado a vir às reuniões pelo então presidente da Assembleia, Walter Feldman, muito amigo do Nelson Baeta. Nelson Baeta. E Nelson Baeta, pai, por conta do hotel aqui do lado, que hoje é o Tribunal de Justiça. Isso. Regional de Justiça. Então, para quem acompanhou esses 20 anos, e ele foi muito ancorado por essa questão da urbanidade, né? Ele não era tão ancorado por uma questão estética, porque eu acho que a questão estética da Paulista, ela foi construída pela mão de paulistanos do Brasil inteiro, que vieram aqui e sentaram um tijolinho, ou um prédio inteiro. Então tem muito trabalho de quem não nasceu em São Paulo para fazer a Paulista ter esse tamanho. Mas ela só sobrevive assim porque ela virou uma avenida dos encontros. Ah, te encontro no Prainha lá na Paulista. Ah, te encontro lá no Conjunto Nacional. Ah, então não tem como. Ah, vamos ver a decoração de Natal do Banco de Boston. Para cada momento da história da Paulista, você vai ter alguma coisa contada. Ah, vamos lá no prédio das rádios. Quantos não foram às vezes você veio aqui buscar um ingresso para um show de rock aqui? Né? De tudo. A Paulista já teve de tudo. Além disso, a gente acabou de passar por isso. Ela tem a nossa virada, ela tem a nossa São Silvestre. Então, ela tem as manifestações, tem as manifestações dos clubes esportivos, quando eles ganham os títulos, vem comemorar onde? Tem as grandes manifestações populares, então tem a Parada do Orgulho, teve a marcha no passado, então as marchas religiosas, né? Então, não dá para não ser apaixonado por uma avenida como essa, e hoje eu enxergo que a Paulista é das pessoas e da arte, né? Então esse fato... Esse corredor cultural que se formou, é o corredor cultural. Instituto Moreira Salles, recentemente, Casa das Rosas, Jam House, o MASP, né? Itaú Cultural, pontos assim de referência. Fora também o aspecto... A estação e todo o aspecto também educacional. Muitas universidades aqui ao longo da Avenida Paulista, por causa do acesso, 3 estações, diversas linhas de ônibus e, como o senhor falou agora há pouco, o local de encontros, né? Te encontro no MASP, no vão do MASP. Sim. Quantas não foram as vezes que você não combinou algo, encontre no vão do MASP, né? E tá lá. Então, é uma avenida que pra gente tem tudo, e eu acho que o Paulista Viva é um pouco desse tudo que a Paulista nos oferece. Vilma Peramesa está aqui na Avenida Paulista já há 30 anos, né? Cuida ali daquele quadrilátero muito bem do Conjunto Nacional. E como presidente, né, está nessa gestão da Associação Paulista Viva. Tem mais participação, vamos ouvir. Se eu pudesse dizer alguma coisa para ele, queria cumprimentá-lo pelo Estatuto do Pedestre, né? E aí também já colocar a nossa colher de pedreiro aí, né? Realmente, o difícil na cidade é ser pedestre, né? Se você sai para caminhar de manhã, a maior parte das ruas tem muitos buracos, o acesso mesmo para os cadeirantes é sempre muito preocupante, mas se a gente gosta de andar a pé, né? Agora, a Paulista é um caso à parte, que eu queria lançar aqui um desafio para eles e que estamos à disposição para conversar sobre uma forma de harmonizar o uso da Paulista quando ela está fechada para o trânsito, que receba da mesma forma todos os comerciantes, que atenda às necessidades dos moradores, que atenda à segurança com relação ao acesso de ambulâncias e outros, que organizemos o comércio, vamos dizer, o comércio informal, que está ocupando o lugar do comércio que paga impostos, e que a gente possa ter realmente um lugar em que circule bicicletas na ciclovia,
faixas de ciclofaixas como existia antes, né? E que as calçadas, que são amplas, boas, sejam o espaço do pedestre. Porque, do mesmo jeito, o pedestre anda no meio da rua e vai encontrar inúmeros obstáculos também, e assim ele fica um pouco longe do acesso de todos os nossos equipamentos urbanos, né? Acho que deveríamos sentar e conversar um pouco mais de harmonia com todos os outros envolvidos. Mas, de qualquer jeito, quero que ele saiba que a Avenida Paulista é a sala de visitas dele. Quando ele quiser, estaremos aqui na Paulista Viva, no Conjunto Nacional, sempre dispostos a dialogar e a crescer com gente como ele. Bem-vindo, Policinete. Está aí, Vilma Perameza, né? Ela totalmente agora online, né? Grava pelo WhatsApp, manda de onde ela estiver para a reunião. Tem que participar do Paulista Viva sempre às quartas-feiras. Quero agradecer também muitas participações. Sala de visita aqui para o vereador, porque busca dentro do que a gente também está aí sempre, uma legislatura, e também atender essa demanda. Como conciliar tantos aspectos, né? E essa lei que traz o Estatuto do Pedestre. É uma inovação, né, para as grandes cidades. É uma inovação para o Brasil, não é uma inovação no mundo. A gente tem que interpretar os números da nossa sociedade, né? Então, primeiro precisamos reconhecer, e isso sempre é muito difícil na cidade, porque as cidades foram feitas para os carros, para grandes deslocamentos. Só que a gente tem 1/3 da população que circula exclusivamente a pé. E a gente não põe isso no nosso código e nos nossos cálculos. Então a gente pensa na cidade do carro, porque o carro ocupa um espaço maior, né? Produz o congestionamento, e ao produzir o congestionamento, ele gera a informação do dia seguinte. O pedestre, hoje, 1/3 da população que circula só a pé, não gera congestionamento e, portanto, não gera a notícia do dia seguinte. Né? Ele não gera o incômodo, a não ser para ele, para não ter uma calçada iluminada, ao não ter um trânsito seguro. Tivemos nesse domingo um assassinato na Vila Madalena, né? Um senhor de 70 e pouco mais de 70 anos que foi atropelado na faixa de pedestre, iluminada. Né? Então, isso é para a gente entender que a cidade se move por diferentes modais. Circulação a pé e de bicicleta, portanto, o transporte ativo, o transporte individual nas suas modalidades, o carro, a moto, os aplicativos que tentam ocupar um pouco mais de espaço dentro do carro, colocando 2, 3, até 4 passageiros, permitido até 7, mas colocando... E o transporte público coletivo, que é o mais eficiente, né? Porque transporta mais gente nas maiores distâncias pelo menor custo. Mas é fundamental a gente trabalhar com duas questões aqui. A Rafaela fala de algo muito importante. Vamos começar aqui? A interatividade assim. A Rafaela fala um negócio muito Sempre importante, que é como conciliar tudo que vem acontecendo na nossa... Rafaela, né, Cirilo Galete, que sempre participa aqui, ela é, inclusive, do movimento de moradores da Avenida Paulista. Excelente. Vou então ler aqui a pergunta dela, a gente já começa. Como conciliar as manifestações artísticas, especialmente aos domingos e feriados, com o direito ao descanso dominical dos moradores? Não seria o caso de fazer o decreto Ruas Abertas ser aplicado em seu todo e não só fechar a avenida para os carros? Não seria o caso de tratar melhor as proibidas em comunidades, proibidas pelo próprio decreto de Ruas Abertas, que é o que nós estávamos falando também, a interpretação quando se tem muito, parece que o sucesso não foi planejado, né? Não foi receber muitas visitas, né? Traz são os transtornos. São duas coisas. Primeiro, a gente entender que o morador da Paulista e do entorno tem o mesmo direito ao sossego que todos da cidade têm. Não é diferente. E, portanto, a gente tem que aplicar modulações que não cerceiem as manifestações artísticas, mas que também
permitam, eu preciso parar. Rafaela, me perdoa, Sim, mas eu preciso, vivo, sabe por quê, eu preciso gente? aqui dar um abraço no meu maior amigo, corredor, atleta, maratonista. Meu irmão, cara, que honra te ver A aqui no participação Brasil. de Figueiredo. Não, Muito só, obrigada quem sou eu aqui, pra estar aqui perto visitar desse nossos cara? estúdios. Esse querido Netinho. E aí? Está muito bem acompanhado. Muito Feliz bem. ano novo, A todos sucesso, nós. Deus te abençoe, meu Todos irmão. nós. Bom te ver. Bom programa. Mais uma vez, Bom te ver. obrigada pelo espaço Não, que dado isso. à Paulista Viva. Então, como falava, a primeira questão é o seguinte, a gente não pode, a pretexto da avenida ter sucesso, a Ser. gente tirar o sossego. Então, o sucesso não é inimigo de sossego, de tranquilidade, para aqueles que precisam descansar aos domingos. Essa é uma questão que a gente tem que ser intolerante, fato a gente tem que ser e precisa intolerante ser discutido. à busca da solução. A solução está dada? Não está, porque tem conflito, tem gente que reclama, e a Rafaela está coberta de razão. Então, primeiro, a Paulista tem tudo isso, mas também tem um morador que merece, tem o direito ao sossego. A autoridade pública tem que saber fazer a modulação. Essa E modulação não é fugir. É. Então, vamos deixar isso muito claro. A gente não já é está com essa fugir. questão há 2 anos, né? Com pra o mais. projeto de ruas A primeira abertas, questão é o seguinte, né? Assim, oficialmente. As ruas como abertas projeto, é né? ótimo, é ótimo. É uma experiência que vem lá do Parque Minhocão, que ainda tem os seus ajustes. Não está concluído. O Parque Minhocão já fecha desde o governo Erundina. Então, não tem 2 anos, tem mais de 25 anos que o elevado é fechado e as pessoas sobem para fazer atividades esportivas. Toda corrida no centro passa pelo Minhocão, toda pedalada no centro passa pelo Minhocão. Hoje tem o maior grupo de yoga de São Paulo que está lá, vai fazer yoga a céu aberto. Tivemos aqui o pessoal Pet Friendly fazendo, antes da gente estava, o maior grupo de caminhada é o Minhocães. É um grupo que se reúne, porque você tem 6 quilômetros para andar, não tem, sem esquina. Então não tem melhor Já é um lugar. costume, né? Não tem melhor lugar. Então, o que O acontece? trânsito de carro já sabe o horário, Já já sabe. espera e já sabe quais são as datas fechadas. Mas o que a gente não pode é se furtar, enquanto autoridade pública, de fazer mediação e modulação quando tem excesso. No caso da Paulista, tem excesso. Então, quando você põe muito som que não é acústico, então você foi lá e colocou um amplificador, você já começou a sair do modelo estabelecido pela regra. Então, se a regra era você ter atividade artística, musical, acústica, plugou num amplificador, você já gerou um ruído que vai causar incomodidade. Então, isso é clássico. E aí, você vai ter que dar mais distância entre esses atores culturais. Porque inclusive senão um entre as som próprias atrapalha o outro. apresentações, né? Que um músico atrapalha o outro, né? Aqui estamos dizendo que é chegado o momento do setor público, a E como partir do estão essas diálogo. discussões? No Você final percebe do ano que já tem passado. dentro das Então, aí eu comissões? preciso contar um pouquinho de todo o debate que eu tenho participado. Né? Vocês sabem o esforço que eu fiz e tive muito apoio do Paulista Viva para a gente trazer a Feira Vegana aqui para Alameda, né? Alameda Rio Claro, foi que nós Isso. noticiamos aqui em frente ao prédio ali da Fiesp, Exatamente. né? Foi Então, o festival vegano. Quinta, sexta, sábado e domingo. Exato. Vocês ajudaram dedicado muito, a divulgando. E o que foi interessante daquela ocupação? Aquela ocupação gerou conflitos. E toda vez que gera conflitos, a gente aprende com o conflito. Gerou conflito porque quando se instalou uma ou outra cervejaria também queria espaço para fazer a sua promoção. E isso é natural, porque num espaço atrativo como uma Alameda, eu lembro daquela Alameda quando era a Alameda das Flores. E vou dizer para vocês, adoraria que ela nunca tivesse deixado de ser a Alameda das Flores. E que viesse a receber as cervejarias artesanais, que viesse a receber o vegano, que viesse a receber, mas continuasse a Alameda das Flores. Perdemos as flores. Perdemos. Erro. A administração, naquele momento que tirou a Alameda das Flores ali, errou. Porque ela dava parte do colorido do cinza que, infelizmente, a gente tem em parte da cidade. Parte da cidade é cinzenta demais. Não adianta de querer dizer que não. E as flores davam isso. Então, ali a gente errou. Quem sabe no futuro a gente recupera. O que aconteceu desse conflito? Que não é um conflito diferente desse que a Rafaela nos trouxe. Ela está corretíssima. Contexto, né? Ela tá Cada vez mais as corretíssima. cidades Tá estão corretíssima. em discussão, né? Isso que é importante, que é o querer viver bem para quem mora, trabalha, estuda. Ter conflito não é circula, problema. né? O problema é fugir dele, não buscar solução. É bom a Avenida Paulista lotada aos domingos? É. Desde que aquilo que para mim é bom não seja péssimo para o outro. Essa é a relação respeitosa que a sociedade... Essa é a boa relação de vizinhos. Então, tem vizinho que tem cachorro e adora cachorro. Tem vizinho que não gosta. Você tem que saber modular.
Tem vizinho que gosta muito de brincar e fazer barulho de criança. Eu adoro barulho de criança. Mas tem vizinho que não gosta. É cômodo para outros, né? E aí sim, todos têm que ser educados para viver em sociedade. Aqui na Paulista talvez seja o nosso bom exemplo. Tem conflito. Eu não vou dizer que o conflito é gigantesco, eu vou dizer que até o conflito é pequeno. Por isso a gente tem que resolver ele agora. Começar porque senão agora. ele fica grande lá na frente. Então, dentro dos debates e comissões pelo ano que passou legislativo, está em pauta, né? Está em pauta, tanto é que no final do ano, a Subse lançou uma consulta pública para modular o uso da Alameda. Isso, Alameda Rio Claro. E terminou essa semana. E lançou esse edital já se preparando para ver o que vai fazer com a Paulista. Então, pega um pedacinho... Já um instrumento de pesquisa, de avaliação. Até porque, por trás do artista, que é importantíssimo na Paulista, não só os domingos, senão a gente erra. O que seria de grande cidade sem um cartão postal, né? Sem uma indicação? Vá à Paulista, tem música ao vivo, tem comida, tem passeios, tem tudo, né? Tem passeio, tem comida, tem cultura, tem 2 parques, tem 2 parques, tem 2 parques. Trianon, Mário Covas, tem 2 né? parques, pode ter um terceiro. Sim, também caminhando aí com as questões aí dentro do legislativo. Então o que a gente põe tem que ter modulação. Modulação é construir uma regra que todos cedam um pouco. Essa é a questão. E não ter medo de enfrentar o debate. Então, tem que baixar o som? Tem que reduzir reduzir aquilo? Tem. O número de pontos de comércio. Talvez o número de pontos. De venda de ambulantes. Esse esforço a gente tem que fazer. Até mesmo para a saúde do próprio esse esforço a gente visitante. Tem que fazer. Né? Esse esforço a gente tem que fazer. Então, acho que acerta a Subse, a Prefeitura Regional da Sé, a iniciar esse diálogo. Eu já venho debatendo isso desde o final do governo Kassab, quando o primeiro decreto tinha esse teor. Tinha essa limitação da música com amplificação, que só podia a música com a música acústica. Então, desde aquele momento já tem um pequeno conflito. Depois teve um segundo conflito, que era com o artista de rua que produz o seu artefato a ser vendido ali. Sim. Não sei se vocês lembram que a gente tem, e aí os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal digital, a gente tem o artista de rua, que é o artista musical, a gente tem a mímica, a gente tem a apresentação, mas a gente tem também aquele que produz na rua um produto que vai ser vendido. Então ele está ali momento, né? No momento. Então a gente teve também um conflito das nossas feiras históricas, que é a Feira do Trianon, né? E a Feira do MASP. Sim, a Feira do MASP organizada com uma referência. Né? As duas têm conselho de ética para avaliar o produto e o artista, e é deles, não é uma autoridade pública dizendo este pode, aquele não pode, é o conjunto de artistas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque tem um avô que era pintor de parede, só que era um pintor de parede que fez liceu, e ao fazer liceu, ele pintava mais do que paredes. E durante um tempo ele expunha a sua produção na Praça da República, que era a maior feira de arte e artesanato do Brasil, uma das maiores da América. Exato. E o que aconteceu é que a Feira da República está muito combalida. Ela foi. E quem ganhou muito espaço nesse período foi o Eixo Paulista. O que acontece é que migrou para cá também um volume de artistas, de artesãos, que hoje pegam corretamente parte da legislação, mas se não se organiza, o sucesso gera excesso de incômodo. Ao gerar excesso de incômodo, não é bom nem para os artistas. Né? Então, acho que o esforço que a gente tem que fazer no diálogo com o morador, com a atividade econômica instalada na avenida de segunda a sexta, e que pode ter atividade consequente no sábado e no domingo especialmente, com os fluxos regulares, então com aqueles que estão vindo para a Paulista, então o cidadão paulistano e os nossos turistas, porque a Paulista é destino turístico, e com os artistas, a gente tem que fazer esse diálogo com muita maturidade, com muita responsabilidade, e chegar a esse ponto de equilíbrio. Todo mundo vai ceder um pouquinho, né? Todo mundo cede um pouquinho, então, e aí a gente encontra um bom equilíbrio. Quero agradecer então a Rafaela, que dizendo aqui, ótima postura, é isso aí, vereador, sempre essa interatividade, participe, mande que ainda dá tempo. Então vamos prestar atenção a essa consulta pública, acompanhando aí
todo o trabalho da Prefeitura Regional da Sé, com Eduardo Odolac, e depois vamos pegar a opinião também do senhor desse resultado, desse corte, desse número que vai ser aí expressivo, específico para uma travessa, né, para um trecho da Avenida Paulista, mas como foi exposto aqui, vai ser aí também um reflexo do como pensar e administrar esta gestão, que é a Paulista para Todos. Continuando, queria entrar também no assunto do próximo projeto, que é O Estatuto. o Estatuto, né? Agora, aí é interessante. Então, a gente falou no comecinho que a gente tem 1/3 da população que circula na cidade, Isso. circula a pé. Então, 1/3 dela circula exclusivamente a pé. Todas as outras, parte a circulação a pé. Quem desembarca no metrô, ao sair da boca do metrô, faz parte da circulação a pé. A Avenida Paulista tem uma característica muito interessante. Por quê? Para chegar nos prédios da Paulista, no volume de pessoas que acessa, mais de 85% vem e chega a pé. Eu tenho aqui alguns números, 90 mil carros por dia passam pela Paulista. 1,5 milhão de pessoas Então, olha só. somando tudo. Então, olha, 90 mil carros, olha como isso é interessante. 90 mil para 1 milhão. E a gente tem A as relação três é estações. inferior a 10%. Então, quando eu falei para vocês, é porque esses estudos a gente tem. Então, a gente sabe que menos de 10% de quem acessa a Paulista acessa de carro. Então, não encontraremos em São Paulo a avenida que é mais do pedestre do que a Avenida Paulista. Então, a gente pode dizer que é um calçadão da Paulista. Porque E se aí tem a mais grande- pedestre, é um calçadão da Paulista. E aí a gente É tem- a Avenida Paulista porque a gente batizou assim. Mas ele é um verdadeiro calçadão. Porque se tem 1 milhão de pessoas a pé e só 90 mil carros, e os carros não transportam E esses 1,3 carros- passageiros em média, o que a gente tem na Paulista é um grande calçadão. E esses carros vêm das outras regiões que compõem aí o quadrilátero da Avenida Paulista. Então é uma questão assim, quando a gente olha para a Avenida Paulista, que administração faz, que gestão? Não é só nos mais 3 quilômetros, né, que a gente tem aí de Avenida Paulista, e sim em toda a região. E toda essa região sempre pensada dentro da urbanidade. 1 milhão de pessoas, Lu, é a terceira maior cidade Que do estado. bom, né, que fica nós entre temos as 1 milhão 10 de pessoas as aqui, 10, né? As 10 maiores cidades do país. Então aqui estamos falando de uma cidade com essa dimensão. E que tem na circulação a pé a sua maior mobilidade. Quando as pessoas circulam a pé, elas se veem. Quando elas se veem, elas se enxergam. Se enxergam. Quando elas se enxergam, elas geram encontros. E quando geram encontros, gera urbanidade. Então, esse é um ambiente que a gente tem que manter protegido do pequeno batedor de carteira, desses incômodos, infelizmente presentes ainda na Paulista. Mas a gente tem que ter um cuidado absolutamente gigantesco com a qualidade das calçadas da avenida e do quadrilátero. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente ir sucessivamente ampliando a oferta de metros quadrados para o pedestre e reduzindo para o carro, porque a via e as vias que a abastecem não foram projetados para esse 1 milhão contra 90. Porque não dá para ficar mexendo em faixa faixa de rolamento para carros, né? Acho que o aspecto isso. é maior. É maior, é de você Onde tá o calcular. público? É onde tá, pronto. Tá no espaço menor que a calçada. Né? Pronto. Então a gente fala assim, às vezes você começa a enxergar que você tem congestionamento de pedestre para atravessar no farol. Mas por quê? Eu sou usuária de metrô e sei que horário X até o tal no final do dia, que é o horário de rush, a gente tem que entender que descer as escadas de qualquer estação aqui ao longo da Avenida Paulista, temos que ter uma respeitabilidade maior de cidadania, porque é tudo devagar, você tem que andar pela direita, você tem que estar pronto para passar logo na catraca, porque o movimento ele é grande, justamente desta maneira. Aqui é São Paulo, como as grandes cidades. Está se vivendo, né? E por que o Estatuto do Pedestre veio? Ele veio para dizer o seguinte: nós produzimos uma cidade para os carros porque essa era uma ordem mundial. Eu não sou adversário do carro, nem pretendo ser, mas a gente precisa entender. É o caminho das a grandes gente cidades, tem que né? Para se entender viver para bem. onde a gente está indo. A gente não está indo para um uso mais intenso do carro. A gente está deixando e abandonando gradativamente o uso do carro. Tem que entender isso. Os Então, aspectos cada são vez outros, a gente né? usa menos o carro, ou cada vez a gente usa o carro com mais inteligência. Talvez não seja menos, mas mais inteligente. Então a gente usa quando o carro é necessário e, portanto, a gente usa em deslocamentos que só o carro serve. E as outras você faz a pé, você faz de transporte público coletivo. Mas o que o Estatuto do Pedestre traz? Ele traz 5 linhas muito objetivas de ação.
A primeira delas, e é fundamental, é entender quem que é o pedestre. O pedestre é todo aquele que não usa nenhum dispositivo motorizado. Todo. Então, uma criança no carrinho de bebê é pedestre. Um deficiente físico numa cadeira de roda é pedestre. É pedestre. E todos aqueles que não estão utilizando de nenhum instrumento motorizado é um pedestre. E aí a gente vai estruturando esse pedestre pelo volume. Então conceituou o que é a via do pedestre, a calçada, conceituou o que protege o pedestre, a faixa de pedestre na travessia do carro, que o pedestre tem a preferência sempre a preferência do pedestre. Então, e essa questão são conceitos que estão universalizados, estão no nosso Código Nacional de Trânsito, estão repercutidos em todas as leis mundiais. Todas elas colocam em primeiro, por óbvio, o mais frágil, que é o pedestre, que não tem nenhum recurso. Hoje os carros têm uma proteção no cockpit onde ficam o motorista e os passageiros que protege ele de um acidente. O pedestre não tem nenhuma dessas. Aí a gente foi além. Segundo, um sistema de informação muito poderoso. Porque a gente tem lá as pesquisas de origem e destino, que consegue definir quantas pessoas saem de uma região, quantas pessoas vão para outra. Né? E você tem tudo no transporte público coletivo. E no transporte a pé, você sabe quais são as vias que tem circulação intensa de pessoas, que, portanto, você tem que qualificar a calçada, que você tem que iluminar a calçada, que você tem que colocar um dispositivo semafórico para você ter fluxo nessas pessoas que estão circulando a pé? Então, é fundamental ter informação, porque informação gera conhecimento, conhecimento gera planejamento, planejamento gera uma ação inteligente que, ao utilizar o recurso público, devolve uma cidade melhor. Então, quanto mais a gente tiver calçada de qualidade pro cidadão, do que é a cidade, e dentro né? daquilo que você já interpretou por pesquisa, portanto, você tem informação que tem pedestre circulando. Ele vai encorajar outros pedestres a fazerem o mesmo que ele. Vamos seguir então com muito trabalho, hein? É aquilo, são nossas pautas e aí, Lu, aqui buscar o diariamente. o sistema de informação, ele gera uma consequência que é a responsabilidade do agente público fazer o investimento. Porque quando você não tem informação que você tem pedestre circulando por ali, você vai lá e fala assim, então vamos fazer o recapeamento da rua. Ah, deixa a calçada assim. Quando você tem informação que tem mais pedestre na calçada circulando do que carro na via transportando gente, o que você faz? Olha, se for fazer a rua, se for fazer o asfalto novo, que é certo o prefeito Dória fazer, tem que fazer a calçada nova também. Né? Porque não adianta sair daí fazendo $500 milhão, $1 bilhão de investimento na rua e esquecer que compõe a circulação na rua a calçada. Então você oferece para menos de 20% da população, 25% da população e não oferece para aquele que circula exclusivamente a pé, que é 1/3, e depois 70%, que é obrigado a usar, porque ninguém consegue se deslocar sem circular um pouquinho a pé. Eu vou correr aqui com as perguntas para dar tempo. Quero agradecer ao Cássio Calazans de Freitas, Carlos Minite, a Rafaela. Carlos Minite é lá da Lapa, os dois eu conheço. A Rafaela eu quero conhecer. Muito bem. Já que é uma ativista aqui. Olha, deixou também o site dela. O Calazans é um parceirão. Somavenidapaulista.com.br. Depois eu vou pôr no link também completinho aí pra gente também, sempre aqui apoiando, passando informações, compondo aí as pautas do Paulista Viva. Eu quero aproveitar aqui por causa do tempo, já fazer a pergunta do Maurício Pontes, porque ele é morador da região do Minhocão. E ele quer saber em qual momento, porque foi noticiado que foi sancionado e ele nunca mais ouviu nada sobre o projeto da autoria aí do vereador, que é o número 22/2015. Ele passou pelo Legislativo 2015, foi sancionado em 2016 e está em qual etapa agora? Na realidade, o projeto que foi aprovado, qual que é o nome dele? É o Maurício. Maurício. O projeto nosso que foi aprovado foi o projeto 10. De 2014, que é o projeto que estabelece a criação da estrutura funcional do Parque Minhocão. O Parque Minhocão funciona como um parque espontâneo, então ele não tem nenhuma estrutura que dê o mínimo suporte e, portanto, a mínima gestão, que estabeleça horários, que estabeleça parte do que a gente discutiu aqui para Paulista, mas a gente teve um convívio no Minhocão com as mesmas dificuldades que a gente teve aqui na Paulista, a gente não pode fugir disso, mas a gente teve muito sucesso também. Então, o esforço que se faz agora é ampliar o período de funcionamento do parque. Né? Então, a gente está trabalhando para ampliar
o funcionamento do parque para os sábados o dia inteiro. A CT já tem uma manifestação, isso está dentro do projeto. A gente espera até o final do mês de fevereiro o início dessas atividades. Então aí, pós-carnaval, a gente deve ter novidade. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo. O que a gente tem de bastante interessante nisso é que a gente tem dentro do projeto aprovado na Câmara um elemento muito importante, que é reduzir o horário noturno de circulação de carro. Então, ao invés de 9h30 da noite, né? o carro compatibilizar com o horário do rodízio, então às 8 horas, então a partir das 8 horas, que talvez seja a maior geração de incômodo para a vizinhança do Minhocão, do elevado, é o carro circulando no horário que as pessoas estão chegando do trabalho em casa. Sim. Então, às 8 horas é talvez o momento de maior conflito. E às 8 horas, flexibilidade, né? E às 8 horas é o os momento... costumes mudam, Isso, né? e às 8 horas é o momento exato que passou já o pico do rush de circulação do Minhocão, que acontece entre 5h30 e 7h30. Então, esse pós-pico, você fecharia o elevado e ofereceria o parque até umas 11 horas, meia-noite. Então, você tem todas as experiências também aplicadas ali. Depois pode ter essa extensão para essas discussões menores, Vila Madalena, região aqui da Paulista, né? Acho que as experiências precisam ser compartilhadas. Vamos passar aqui rapidamente, porque 3 gestões indo já na 4ª legislatura, tem muitos projetos. Queria também atualizar a situação do projeto 318, que trata da regularização fundiária, né? Talvez, tem um aspecto aí muito bacana, que também é atualizado com o momento da economia e também da demanda, né? Então, aí é uma das áreas que eu atuo muito, é uma atuação pessoal, que tem mais de 20 anos. Antes de eu chegar na Câmara, eu já debatia com muitos advogados, com muitos juristas, com planejadores urbanos, regras mais eficientes de regularização fundiária social e regularização fundiária geral. A lei que hoje dá comando à regularização fundiária na cidade de 2013 da minha autoria, então ela abre a participação de associações, o processo protagonista de regularização do seu loteamento, do seu lote. Então foi uma grande inovação. Antes você só tinha o poder público como responsável por isso, aí você passou a ter as associações de moradores. Então não só a associação que realizou o loteamento, mas a associação que sucedeu o loteador e é a associação, né, dos atuais moradores. Então você entregando a eles o papel protagonista. Isso é muito importante. Então a gente tem uma lei que é de 2013, que é de minha autoria, e uma recentemente aprovada no finalzinho do ano passado, que vem trazer as inovações da legislação federal, por 3 motivos objetivos. Reduzir o tempo, né? Tem conjuntos, bairros na cidade que estão há 25, 30 anos esperando para ser regularizados. E a regularização do loteamento é a permissão para a regularização do lote e, portanto, você ter o título do seu terreno no seu nome e o consequente título da tua casa no nome da sua família. Então isso dá muita estabilidade. Só para a gente ter uma ideia, na cidade de São Paulo tem mais de 5.000 loteamentos que ainda precisam passar por regularização. Estamos falando aí de mais de 1,5 milhão de lotes que ainda tem uma pendência do ponto de vista fundiário. Se tem uma pendência do ponto de vista fundiário, tem uma pendência quanto à regularidade da construção, que é consequente ao lote. Então, o que a gente está fazendo... Como pensar em cidade se você não tem esse registro, você não tem esses dados, né? E é muito importante entender que todas as vezes que você finaliza a regularização de um bairro, e esse bairro assume a característica de bairro e não mais de loteamento, você tem um forte investimento na finalização das unidades. Então, muitas das vezes que a gente olha para um bairro que ainda ele não tem o acabamento externo, né, que é a pintura, e ele aparece muitas vezes só vermelho por conta ou do tijolo baiano, ou do modelo de construção, ou cinza por conta do bloco de concreto. O que acontece? Por que você não termina a área externa? Porque você dá padrão e acabamento para a área interna. Você só vai fazer o acabamento externo quando chega o título da propriedade, quando você tem aquilo no seu nome, aí você faz o último investimento. Aquilo é seu. É seu, E aí você faz um grande investimento. Toda a dignidade da cidadania. Isso é muito forte, porque você
pode voltar a ter um investimento em bairros que tiveram investimento há 20, 30 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, quando o bairro foi formado, teve um investimento. Quando você termina a regularização, ele tem um novo investimento, porque ele tem também um investimento nos negócios daquele bairro. Porque muitos do negócio que está aberto no bairro, ou ele buscou uma legislação que a gente criou ainda na administração do prefeito Gilberto Kassab, que chama alvará condicionado, que você sabe que você não está regular, mas você pode exercer atividade econômica. Então você teve lá a mercearia, você teve lá o pequeno mercadinho, você teve o pequeno supermercado instalado nos bairros periféricos por uma concessão apartada da lei. A lei foi lá e falou o seguinte, ó, pode ter isso com uma autorização, né, com aquilo que a gente disse do condicionado. Está condicionado ao regularizar lá na frente, né? Então, alvará condicionado. Então, quem está dizendo aqui é para fugir dessa situação de parcial regularidade, fazer a regularização fundiária, termina o ajuste da terra, portanto a terra passa a ter para cada um daqueles pedacinhos do loteamento, que é o lote que pertence a uma família, um proprietário, um registro no cartório. Como popularmente a gente fala, foi de papel passado. Então tá no nome da família. Isso gera segurança. Segurança, se traz também aí planos de aplicação, como plano diretor, zoneamento, geração, até mesmo o tamanho do município, né? Para onde está crescendo o valor, a cidade, né? Porque um lote regularizado tem, em média, o dobro do valor de um lote não regularizado. Um imóvel construído num terreno não regular tem metade do valor daquele que está num lote. Então, a gente olha um bairro que vale metade e ele vale o dobro depois que ele foi regularizado. Se ele vale o dobro, ele vale o dobro pro proprietário e para a cidade. Olha, então, todo mundo esse é o famoso ganha-ganha. É a tal da viver bem em sociedade com gestão aí pública e também essa gestão mais compartilhada e buscando aí soluções. Mais um projeto rapidinho, que é o de 2017, que organiza a Política Municipal de Prevenção da Corrupção, né? Já que a gente está aí no cenário já há algum período, né? Muito complicado, com as situações aí sempre em avaliações, mas isso é muito importante também, que o homem público também se preocupe dentro do seu poder, que é a atuação, que é o poder legislativo. Esse talvez seja o maior problema da democracia moderna, né? Então, a liberdade que se deu para o gestor público, que muitas vezes não foi controlada pela transparência e também não foi controlada pela participação da sociedade, gerou uma anomalia, infelizmente, de políticos corruptos, de gestores públicos corruptos, de administradores, prefeitos, deputados, senadores. A prova disso é a Lava Jato, que está levando para o banco do réus, está levando à prisão uma porção não pequena de todos os partidos. Aqui não vamos salvar ninguém. Todos aqueles que tiveram lá no passado um equívoco, está registrado, em algum lugar ficou registrado o erro e vai ter a sua punição. O que a gente faz é utilizar a legislação para ter mecanismos de prevenção. Então, eu não quero ter 1000 Moros prendendo bandido político. Eu não quero deixar um espaço para o político bandido atuar. E para isso você tem que ter legislação, então não adianta discurso, precisa ter prática. E a prática é você reduzir os espaços que pode acontecer a corrupção. Então, dando transparência, tendo a contabilidade, tendo benchmarking, então em compra você tem que ter avaliação de preço, você tem que ter composição de preço transparente. Então a gente criou uma série de mecanismos para aquele que quer fazer a coisa errada, que quer fazer o mal feito, vai ter muito mais dificuldade. Ao ter muito mais dificuldade e tendo transparência, ele vai ficar muito mais exposto. Ele ficando muito mais exposto, ele fica visível aquele controlador que é a sociedade. Aqui estamos falando de dinheiro público, né? 1/3 de tudo que a gente produz no Brasil vai para o setor público fazer os investimentos. Então, quanto mais a gente dificulta o mal político, o mal gestor, o mal prefeito, o mal governador, o mal secretário, quanto mais dificulta para esse, que em consequência dificulta para o mau empresário, que faz um negócio com mau político, sobra mais dinheiro para boa política. Então, quanto mais a gente conseguir combater a corrupção, ter instrumentos
de tecnologia, né? A gente lançou no ano passado a Hack em Sampa, uma maratona de mais de 30 horas que a gente fez na Câmara Municipal, no plenário da Câmara, levamos 55 desenvolvedores para lá, e eles apresentaram soluções tecnológicas para rastrear maus feitos. Maus feitos. E para dar transparência para aquilo que vem sendo feito. Então, de um lado, até para contar uma história muito rapidinha. Por que você não guarda mais dinheiro em casa e você põe dinheiro no banco? Você está dizendo o seguinte, eu estou mais seguro deixando o dinheiro guardado no banco do que guardado comigo. Então eu confio mais nele do que em mim. Não, porque ele provou pra gente, os bancos provaram pra gente, que ele consegue nos dar aquilo que a gente coloca lá. Por quê? Porque combateu fraude e teve um sistema tecnológico que combate fraude. Fraude no setor privado, corrupção no setor público. Quem precisa é usar tecnologia para fazer a prevenção e combate à corrupção e, portanto, todo mundo vai confiar um pouco mais na tarefa que aquele agente público. Esse é o projeto número 1 e a gente pretende, projeto número 1 do ano passado, votamos em primeira e a gente quer, até o final desse primeiro semestre desse ano, ter votado em segunda, projeto de relevo, não é projeto só para a cidade, é projeto para as mais de 5 mil municípios, é projeto para o governo do estado, pode ser copiado pelo governador Alckmin, para os governadores que forem candidatos, pode ser copiado pelos candidatos a presidente da República. O que a gente criou foram instrumentos de tecnologia para fazer a prevenção e combate à corrupção. Isso é bom, vamos compartilhar, né? Transparência total. Rapidamente, com o nosso horário, né? Mais uma vez, só quero agradecer aqui toda a audiência, todo o compartilhamento, as participações. E José Polici Neto falou aí da carreira no início e a trajetória agora, hein? Como que vai ser? Passando esse ano, essa 4ª legislatura aqui municipal, o senhor está no PSD. Como vai ser aí a trajetória política? É um desafio. Eu recebi ontem uma notícia, fiquei muito feliz. No ano passado eu apresentei meu nome para ser pré-candidato ao Senado. Ontem, numa nota da revista Veja, o presidente nacional do meu partido anuncia essa minha pretensão, dizendo que eu sou um daqueles que tem todo o apoio do partido para buscar uma vaga ao Senado. Eu estou construindo uma fórmula de mudança geracional do Senado. Os senadores que a gente tem hoje, eles são da geração dos meus pais, então da geração daqueles que foram nascidos na década de 40, final da década de 40, começo da década de 40, mas que já tem um acúmulo de conhecimento, um acúmulo de realização política bem grande. Então estão aí na política há 50, 55 anos, o que é superior à minha idade, né? Eu estou com 45 anos. Então, estou dizendo que é chegado o momento de você também ter trocas geracionais. Então, quando eu me apresento ao Senado, é porque eu tenho 25 anos de vida pública, tenho 13 anos de vida legislativa aqui na cidade de São Paulo, fui o presidente da Câmara mais jovem, tenho um conjunto de leis e de tarefas legislativas bastante intensas, sou autor da Escola do Parlamento, quando fui presidente, a primeira ouvidoria de parlamento quem criou fui eu, a Controladoria Geral do município de São Paulo nasce num movimento que eu criei na Câmara. Então, na área de fiscalização dos atos do Executivo, eu sempre tive muita ascendência. Na área de promoção da criança e adolescente também sempre fui muito forte. Eu fui o único secretário municipal, membro do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, trabalhei muito com a área de educação, e a educação é fundamental para o nosso futuro. Então, eu venho trabalhando com temas de desenvolvimento urbano. Sou o representante da cidade de São Paulo no debate da ONU, no Habitat 3. Então, tem um pouquinho de acúmulo que eu quero colocar, pública, né? Eu quero colocar à disposição da sociedade num debate. Quem sabe eu consigo passar pelo crivo partidário, que é o primeiro, de uma aliança partidária que se constrói nesse momento com o PSDB, com o PMDB, com os democratas, e dessa aliança eu quero ser a porção, se eu posso dizer, a porção mais jovem dela, né? A porção mais jovem, mas com uma sintonia com cidades, uma sintonia com os núcleos que hoje no Brasil representam 85% da população. 85% da população de São Paulo já mora em cidades, nos grandes centros urbanos. Eu quero ser o legítimo representante desses. Muito obrigada. E aqui sempre a sala de visita para assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Fica aí o espaço. Quero novamente ter a oportunidade de entrevistá-lo. E voltamos na próxima semana com Paulista Viva. Até mais.